vendo o invisível. Leia comigo, vamos lá. Vendo o invisível. 1, 2, 3. Vendo. Você consegue começar a se habituar com isso, a ver o invisível? Você consegue começar a se habituar a você dar paz na sua vida, sem precisar ver o visível, mas vendo aquilo que é invisível aos seus olhos naturais, mas que existe no mundo espiritual, no mundo sobrenatural. Com esta fé ativada, eu quero que você leia mais uma vez esse tema junto comigo. Vamos lá. Vendo o invisível. A palavra de Deus diz em Hebreus 11, 13: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira, olha lá, que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Quer dizer que a Bíblia nos garante que existe um mundo invisível, existe um mundo sobrenatural. Nós entendemos. Como que eu entendo isso? Fala comigo. Pela fé. O justo viverá por fé. Então é pela fé que nós compreendemos isso. É pela fé que nós podemos ver, com os olhos da fé que nós podemos ver o que diz a palavra. O universo foi formado pela palavra de Deus. Foi o haja. Deus ali falou, a criação, o mundo começou, a terra começou a tomar forma, de maneira que o visível. Então agora as coisas que nós vemos, elas vieram a existir das coisas que não aparecem. Então nós precisamos ter essa consciência que existe um mundo que não aparece, que é o mundo invisível. Fala comigo assim: o mundo invisível, ele é invisível. Fala, mas ele é real. Então você precisa compreender isso, ele é real. Você não acredita no vento? Você vê o vento? Já parou para pensar nisso? Toda vez que eu estou lá, começa a bater um vento em algum lugar, eu falo, o vento está batendo. Mas cadê ele? Cadê? Você consegue ver ele? Ele é invisível, mas ele é real. Eu quero que você entenda que existem muitas coisas, assim como o vento. Estou dando um exemplo aqui para trazer a sua mente para esse lugar. Muitas coisas que você não enxerga. Nós não enxergamos as frequências, não é, Renanzinho? Vocês têm dessa coisa de som. As frequências sonoras, enfim. Nós não enxergamos, mas elas existem. Existe um mundo, amado, onde seus olhos não conseguem compreender algo, mas que ele é totalmente real. Esse é o mundo do sobrenatural de Deus. E nós fomos capacitados a andar neste mundo, a mover esse mundo através dos olhos da fé. É sobre isso que Deus já está falando no seu coração. Se você puder curvar sua cabeça, mas não dorme. Curva sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Pai, te damos honras, glórias, louvor e majestade. Obrigado, Jesus, por esse momento abençoado. Obrigado, Jesus, por essa hora bendita que nós podemos receber a tua sã doutrina, Pai. Nós já te louvamos com canções, com hinos. Nós já te louvamos com sementes financeiras. Já te louvamos com orações, Jesus. E agora, dentro deste culto, que é o nosso sacrifício vivo e aprazível a ti, nós recebemos essa palavra que vem do teu coração. Que possa ser o Senhor a falar, o Senhor a ensinar, o Senhor a dar direção, que eu diminua e que tu cresças nessa manhã, Senhor, no nosso meio, para que todos nós sejamos bem alimentados de uma palavra que vem do teu trono. As águas cristalinas, Pai, do trono da tua graça já estão jorrando, já estão correndo, e a palavra diz que por onde estas águas passam, cura se manifesta, Jesus. Eu creio em curas, eu creio em provisão, eu creio em restauração, eu creio em pessoas saindo daqui com uma visão apurada, uma visão clara, uma visão espiritual sobrenatural. É sobre isso que eu creio, é sobre isso que nós profetizamos em nome e para a glória do nosso Deus. E aqueles que têm visão do invisível digam amém e amém. Vai, dá uma salva de palmas a Jesus. Meus irmãos amados, escolhidos, povo de Deus, família da fé, rebanho do Senhor, árvore boa, peixe bom, aqueles que foram chamados para ir e darem bons frutos, aqueles que são família espiritual, família da fé, aqueles que são um povo exclusivamente do bispo Fernando Caldeira Brant. Olha que benção. Ah não, você é um povo exclusivamente de Deus. Fala, esse sou eu. Olha só, eu venho aqui hoje da parte de Deus, como disse minha esposa e eu já disse algumas vezes, finalizar junto com você esta última mensagem sobre essa série poderosa. Se eu não me engano, foram mais de 5 mensagens aqui, onde nós crescemos, onde Deus foi falando, onde Deus foi tirando escamas dos nossos olhos. Então, eu quero ajudar você a hoje sair daqui com esses olhos da fé ativados, para que nada possa roubar o seu foco. E quando eu falo o seu foco, não é algo humano, é o foco que Deus tem para a sua vida. Você consegue compreender isso? Que nada roube o seu foco. A vontade de Deus, igreja, é que nós tenhamos uma vida com objetivo. Fala comigo, vida com objetivo. Fala, vida com propósito.
A vontade de Deus é que nós tenhamos essa vida, uma vida com metas claras, com objetivos, realizados, decisões assertivas, uma decisão de avanço, enfim, uma vida, como a Bíblia mesmo diz, onde Deus nos coloca por cabeça e não por cauda. Então é impossível uma pessoa ter sucesso sem que ela antes tenha tido uma visão de sucesso. E eu queria que você começasse já a compreender isso, que eu tenho falado praticamente em todos os cultos. O sucesso ele não vai acontecer assim por acaso. Você precisa começar a visualizar isso na sua vida. Uma vida próspera e sucesso, não estou falando, amado, quando sucesso a pessoa pensa em alguém financeiramente bem sucedido. O sucesso financeiro também faz parte de uma vida bem sucedida, mas ela é muito mais ampla do que você ter alguma quantia no banco guardada ou aplicações financeiras. Sucesso, amado, diz respeito diretamente à sua família. A vida que você tem com seus filhos, as suas relações interpessoais, a sua vida com Deus, o seu ministério, a sua vida financeira, a sua saúde, as áreas da nossa vida, que aí os estudiosos dizem que são 12 áreas que você pode dividir sua vida. Então todas essas áreas, quando você tem plenitude, eu creio que você tem sucesso. E a Bíblia diz que nós temos a plenitude do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós temos acesso às promessas de Deus. Então nós podemos sim ter sucesso nas áreas da nossa vida. Todas as pessoas que têm sucesso na vida, elas têm uma visão. Todas as pessoas. Ou seja, todas as pessoas bem-sucedidas, elas sabem muito bem o que elas querem da vida. Elas têm isso claro. Elas enxergam isso muito antes disso vir à existência. Muito antes disso existir, talvez de forma já concreta, as pessoas já visualizaram. Eu queria que você fizesse um exercício e começasse a visualizar a sua vida daqui a um mês. A sua vida daqui 2, 3, 4 meses. A sua vida daqui 1 ano. Eu queria que você começasse a visualizar a sua vida daqui 1 década. Eu falava num treinamento essa semana para algum grupo da nossa igreja. Olha, nós não estamos fazendo algo pensando somente no hoje. O hoje é importante sim, porque nós só temos controle no hoje. Mas o que nós estamos fazendo no hoje, nós estamos preparando um futuro para 1 década, para 2 décadas, para daqui 60 anos. Nós já estamos trabalhando, pensando lá na frente. Nós trabalhamos no hoje, no agora, no presente, que é onde nós temos controle, mas nós estamos construindo um futuro maravilhoso. E olha que coisa maravilhosa, quando nós construímos um presente bem construído, bem feito, saudável, nós estamos construindo até mesmo um passado extraordinário. Porque logo mais o nosso presente vai se tornar um passado, sim ou sim. Eu estou falando muito na língua da Dilma Rousseff, ou você está entendendo o que eu estou dizendo? Nós estamos num presente construindo um futuro, porém esse presente amanhã será o nosso passado. E se nós construirmos um presente muito bem sólido em Jesus Cristo, nós temos a oportunidade de olhar para trás e falar: o meu passado foi uma bênção. Olha só que coisa maravilhosa. O que é isso? Isso é visão, amado. Isso é você olhar para a sua vida com os olhos da fé. Quem já realizou grandes coisas sabe que, primeiramente, isso foi criado na sua mente, através de uma visão. Através de olhos espirituais, porque quem tem visão enxerga oportunidades onde os outros veem apenas obstáculos. As pessoas vão olhar: não, isso não dá, aquilo não dá, isso outro também não dá. Não, aqui é aquela coisa, para toda saída a pessoa vai trazer um obstáculo. Mas quem tem visão enxerga, amado, aquilo que os outros só veem como obstáculo, a pessoa vê oportunidades. Eu queria que você começasse a olhar talvez os obstáculos que até então eram obstáculos na sua vida. Você consegue ver essa oportunidade? A oportunidade de você trabalhar mais para pagar um boleto que você fala: não, é um grande boleto, é um grande desafio. Uai, nós vamos ver o poder da generosidade do povo de Deus. Não, mas isso são obstáculos, mas é oportunidade nós vermos a glória de Deus no nosso meio. Quantos estão compreendendo isso nesse início? Digam amém. Então agora presta atenção no altar aqui, porque Deus ele quer ativar os seus olhos para que você saia daqui hoje, nessa manhã, não falando dos obstáculos, mas falando das oportunidades. Me ajuda a pregar para quem está dormindo do seu lado e fala assim: Deus quer que você saia daqui hoje olhando as oportunidades e não os obstáculos. Então, com esse ensinamento do Senhor, eu quero que você entenda que você vai, visualizar os seus alvos. Você vai poder dizer: eu sei o que eu quero da minha vida. A coisa bonita, amado, é alguém que fala assim: eu sei para onde eu estou indo. Imagina só, você vê que agora eu recebi isso essa semana, eu vi essa semana na internet, que existe algo assim, mas imagina você entrar num avião sem saber para onde ele está indo. Você entra lá, e para onde vai? Não sei. Será que tem combustível? Não sei. Será que o piloto tem um plano de voo, um mapa? Não sei. Será que ele tem um radar? Não sei. O que é isso? Isso é a sua vida muitas vezes. Eu não sei para onde está indo, não sei o que a coisa está acontecendo, eu vou indo. Não sei se vai dar o combustível, não sei se vai parar, se vai aqui. Amado, aprenda a ter um plano de voo. Aprenda a ter uma visão. Então, quando nós falamos sobre visão, o grande exemplo que nós podemos trazer, e eu queria fechar com ele hoje, é o nosso abençoado apóstolo Paulo.
Nós falamos aqui domingo passado, se você não ouviu a mensagem do domingo passado, um parênteses aqui, domingo e quinta passada são obrigatórios você ouvir. Você ouviu sobre Jonas, que tinha uma visão, mas que a visão de Deus. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, amado. Desculpa, o Espírito aqui, eu preciso ir para a direção do Espírito. Domingo passado, nós ouvimos sobre Jonas. Você vai ouvir essa mensagem hoje se você não ouviu domingo passado. Mas eu quero falar sobre visão. Às vezes a gente fala sobre visão e a gente está levando isso para a nossa vida, talvez profissional, para a nossa vida familiar, e algo que talvez você ainda vá ver com os olhos da fé. Mas a visão de Deus, ela já está toda estabelecida na palavra. Então, às vezes você fala assim, eu não sei qual é a visão. Você sabe qual é a visão de Deus. A visão de Deus é que você tenha um casamento frutífero. A visão de Deus é que você não se divorcie. A visão de Deus é que você perdoe seu irmão. A visão de Deus é que você se arrependa dos seus pecados. Isso é a visão de Deus, igreja. Porque às vezes a gente fica numa conjectura. Será? O que Deus vai revelar? Eu quero um revelamento. Eu tenho que dar um trimelique. Amado, lê a palavra que você vai ter a visão de Deus toda revelada para você todos os dias. Não, bispo, quer saber? Eu acho que eu vou pular fora do barco, eu vou deixar minha esposa, eu vou deixar meu marido. Essa não é a visão de Deus. Essa é a tua visão. Essa é a visão do homem. Há 2 domingos eu falava sobre a visão de Deus não é a visão humana. E a gente está aqui ouvindo sobre a visão de Deus, mas existem pessoas que insistem em viver na visão humana. Não vai dar certo. Parece que vai dar bom. Parece que, amado, você está lutando contra Deus. Então você sabe, os princípios de Deus são a visão de Deus para a sua vida. Amém? Quantos podem entender o que o Espírito está dizendo? Digam amém. Então Paulo, ele diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 1, ele diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele está falando, me imitem aqui a imitar Cristo. Sejam meus imitadores. Olhem para Jesus. O apóstolo Paulo era um homem que tinha muita visão de Deus, muita visão. Logicamente, ele foi o apóstolo dos apóstolos. Ele foi o homem levantado para receber uma revelação à sã doutrina. Por isso ele foi tão bem sucedido em seu ministério. Olha o que eu disse, Paulo foi bem sucedido em seu ministério. Ele diz, completei a carreira, guardei a fé. Ele chegou ao final do seu ministério, cumprindo aquilo que Deus tem para a vida dele. Mas se você for olhar a jornada de Paulo ao longo do caminho, ele foi preso, ele passou frio, ele passou fome, peste, castigo de vara, ele passou por poucas e boas. Mas ele estava cumprindo uma visão. Aprenda algo nesse início de culto. Mesmo que você passe por poucas e boas, se você está numa visão, amado, você entende que tudo coopera para um propósito maior. Você não fica reclamando por qualquer coisa. Está frio. Está quente. Choveu. Não sei o quê. Amado, quando você está numa visão, Deus pode falar, entrega o prédio. Deus pode falar, eu vou recolher tua mãe. Deus pode fazer qualquer coisa. Você fala, eu continuo olhando para Jesus. Porque tudo isso coopera para uma visão maior do que o meu ego humano, do que o meu coração. Quando estão compreendendo isso, digam amém. Então, Paulo sabia o que Deus tinha para ele. Por isso ele focava nos alvos. Ele corria atrás dos seus alvos, que eram os alvos de Deus. Ele era perseverante, ele tinha foco. Ele não se distraía na caminhada. Quando vinham os da lei, ele falava, os da lei, vem cá. Aí ele falava para os Gálatas, seus insensatos, quem vos embruxou? Vocês estavam correndo bem, corrias bem. Agora, ele tinha uma visão. Não é por obras da lei, é por graça. Ele estava ali anunciando a sã doutrina. E em Romanos 15, 20 ele diz, esforçando-me. Olha só, precisa de um esforço muitas vezes. Esforçando-me, quem está aí atrás? É você, André? Às vezes precisa de um esforço, André. Esforçando-me deste modo por pregar o evangelho. Olha o que ele diz, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então ele era um homem que tinha visão. Ele fala assim, eu quero pregar. Esse era o ministério dele, um grande apóstolo, mas também um grande evangelista. Ele queria pregar onde Cristo ainda não tinha sido pregado. Ele tinha um alvo, ele falou, eu preciso anunciar isso. Eu fui chamado para isso. Eu preciso pregar a sã doutrina, a graça de Deus, uma meta. Sabia que isso é até uma ambição? A pessoa tem medo da ambição, bispo. A ambição não é algo ruim. Ruim é ganância. Ambição não. Você tem que ter uma ambição para Deus. Olha a ambição de Paulo. O meu principal desejo, essa era a ambição dele, era pregar onde Cristo nunca foi pregado, onde ninguém foi pregar. Então, esse é um desejo lícito colocado por Deus. Você precisa entender que Deus coloca no seu coração desejos lícitos para você cumprir a visão dele em sua vida. Essa visão de Paulo, como eu estou aqui, entre aspas, falando, essa ambição de Paulo, não era algo do coração humano dele. Não era um fruto de um desejo pessoal dele. Era fruto de um desejo de Deus. Olha como a gente tem que estar num lugar espiritual para conseguir discernir as coisas. Não, isso aí é o meu coração. Não, isso aqui era uma visão de Deus para a vida de Paulo. Então Deus tinha dado a ele uma visão. Ele sabia exatamente onde ele tinha que pregar, com quem ele tinha que se encontrar, quais eram os reis que ele tinha ali que se relacionar, encontrar. Ele sabia também as dificuldades que ele ia enfrentar, mas ele tinha uma visão. E porque ele tinha uma visão, isso tudo fazia parte de um processo na vida dele.
Então ele sabia, Paulo sabia, que porque Deus havia dado uma missão a ele, nada roubava o seu foco. Eu gosto muito quando a gente fala sobre visão, eu queria ter usado essa frase já um pouquinho antes, mas eu confesso que eu guardei ela para essa última mensagem, porque muitos têm olhos, mas poucos têm visão. Então quando a gente fala de visão, as pessoas estão enxergando algo, mas elas estão enxergando algo somente com os olhos, mas elas não têm visão. Você fala, daqui 5, daqui 10 anos, daqui 15, como é que vai ser? Bispo, como é que vai ser a série? Eu já disse, ela já existe. Se você for lá no terreno, tem só um terreno, mas ela já existe. Por que isso? Isso é visão. Muitos têm olhos e muitos enxergam aquilo que o olho consegue enxergar. Muitos enxergam aquilo que as mãos podem tatear. Mas Deus está falando sobre algo de um mundo invisível, mas que é real. De um mundo sobrenatural. Fala comigo, muitos têm olhos. Fala, poucos têm visão. Pergunta para quem está do seu lado, você tem olho ou você tem visão? Ou você tem os dois? Vocês querem saber uma peculiaridade? Quer saber, Enoque Saraiva? Só o Enoque quer saber. Eu me perguntei só para ele. Vocês querem saber uma peculiaridade? Que não tem nada a ver com a mensagem, mas eu quero repartir isso com vocês hoje. Uns irmãos mandam vídeo dos irmãos dormindo para mim no culto. E eu falei que eu vou começar a pôr na tela. Isso aí, se ajeita na cadeira, Paulo. Os irmãos começaram até... Eu estou falando sério. Às vezes você está dormindo, teu irmão do lado assim, ó. Aí acaba o culto, eu pego o celular... Tem 3 vídeos aqui. Olha, bispo, o irmão estava dormindo. Eu falo, ô, seu fofoqueiro dos infernos. Eu recebo mesmo. Eu não minto não, mano. Estou falando a verdade. Eu falei, daqui a pouco eu vou começar a pôr na tela. Tem um meme. Lembra que eu falei uma vez? Que eu lembrei, quem me mandou foi o Felipe Yuri. Ele mandou, o irmão tá no culto, os irmãos da câmera começam a passar assim. Aí o irmão tá lá, começa a pestanejar e põe no telão. Começa a pôr no telão, os irmãos estão dormindo. Aí os irmãos ficam acordadinhos. Já pensou você aparecer aqui dormindo assim, ó? Eu já falei que esse telão te engorda, né? Você não vai aparecer gordo e dormindo. É a treva. Não dorme não, amado. Amado, uma vida com objetivos é aquela que ela vai aproximar você dos seus propósitos, daquilo que Deus tem para a sua vida, para aquilo que é o propósito de Deus, propósitos bem definidos, sabe? E propósitos, eles são a razão da nossa existência. Você não tem um propósito, você não tem uma razão pelo que viver, existir. Então, quando você descobre essa razão da vida, você começa a dizer, olha, eu sei porque eu existo, eu sei o que Deus quer da minha vida, eu sei o que Deus tem para a minha vida. E aí você fala, eu vou atrás dos sonhos de Deus para mim. Eu não quero mais, Paulo dizia, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Olha que frase forte, amado. Cristo vive em mim. Então, quando nós entendemos a visão de Deus para nós, a nossa vida se torna muito mais simples, tá? Porque, não, vai se tornar mais fácil. Fácil não, mano. É simples, porque tem desafios. Mas ela fica simples porque você descomplica as coisas. A pessoa vem e fala uma opinião, você fala, é só a opinião dela. Isso não muda, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Ah, bispo, isso aí é soberba. Não é, amado. Isso aí é você saber quem você é em Cristo Jesus. Uma identidade clara. Olha, se eu não soubesse, com todo o respeito, amado, falo isso aqui com muita paz no coração. Se eu não soubesse quem eu fosse em Cristo Jesus, já disse isso aqui várias vezes, eu jamais estaria na frente de tanta gente assim, pregando essa palavra. Porque imagina, ele fala muito rápido, o outro fala, ele está muito gordo, o outro fala, o blazer dele está muito apertado, o outro fala, ele cortou o cabelo, eu não gostei, o outro fala, mas ele manda acordar, o outro fala, ele pergunta muito, o outro fala. Aí eu falo, silencie-se. Deus, o que o Senhor tem? Ah, tá bom. Isso é o que, mano? Isso é a visão. Isso é você saber quem você é em Cristo Jesus. Porque senão eu ia ficar em casa depressivo. Ninguém falou que o culto foi bom. Eu vou chorar. Ninguém falou isso. Ninguém me deu um abraço. Ninguém falou isso. Quando você tem visão, amado, a opinião das pessoas, elas não importam. O que importa é a opinião de Deus. É a direção de Deus para a sua vida. Amém, Lourdes? É a visão de Deus para a sua vida, abençoada Lourdes. Então vamos lá. Por que é importante você aprender? Para a gente sair da introdução e começar a encaminhar aqui. Por que é importante você aprender a ter uma visão? Por que é importante ter uma vida com objetivos? Por que é importante estabelecer um alvo e focar nele até que aquilo se cumpra da parte de Deus? Primeiro ponto. Porque a pessoa que tem visão e tem foco, ela vai reduzir a frustração. Pessoas frustradas, elas não sabem muito bem para onde elas estão indo. Estão frustradas, toda hora frustra. Toda hora, sabe? A pessoa está chateada com alguma coisa. Toda hora a pessoa, bispo, você não fica chateado? Amado, eu costumo dar um exemplo assim, é que nem celular. Já viu o celular? Já, né? Você está com o seu aí na mão. Celular, você carrega ele na tomada, ele fica 100%. Não fica 100% de bateria? Aí quando acontece alguma coisa, encara isso para você. Ele vai descer para 95%, talvez para 90%. Mas depois eu já carrego de novo, amado. Eu não deixo baixar dos 90%. Eu tenho foco. Aconteceu. Bispo, você não gosta. Fiquei, amado. Também sou humano. Fiquei chateado. Mas uma visão. Quando eu lembro da visão, 100% de novo.
O problema é que a pessoa vai deixando descarregar. Ela vai deixando chegar lá no 5%, lá no 1%. Aí ela está já muitas vezes. O outro falou alguma coisa, ela, mas falou também. Agora foi o outro, agora me abandonaram. O que vai ser de mim? Quando você tem visão, amado, podem falar o que for. Você fala, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que eu tenho crido. Então a vida ela é muito mais complexa, amado. A vida ela é muito cheia de decisões, de escolhas. No mundo, você sabe que quando a gente vai falar desses tipos de pessoas... Oi, pessoal do CIDS, fiquem à vontade. No mundo, pastora Dama, quando a gente vai falar de alguns tipos de pessoas, existem... Eu gosto de categorizar, dentro aqui, falando sobre visão, 3 tipos de pessoas. A primeira são as pessoas que fazem as coisas acontecer. Pessoas de visão. Eu sei o que Deus falou, eu planejo, eu dou passos, eu sei que não vai ser fácil, mas eu sei que, olha, eu vou dar passos de fé na direção disso, então as coisas vão acontecer. Outras pessoas, as pessoas que olham só as coisas acontecerem. Está só olhando, aconteceu ali, aconteceu lá, e tem outras que não fazem noção como as coisas estão acontecendo. Estão em Nárnia, sabe quando fala? Aqui está em Nárnia. Você fala, irmão, o que está passando? O que está acontecendo? Não tem noção. Então, amado, eu queria falar para você que esse terceiro grupo de pessoas não tem objetivos, não tem sonhos, não tem o que focar. São pessoas que, sabe, não conseguem muitas vezes nem orar de forma clara. Ora para Deus. Senhor, Deus, Pai, Tu sabes. Amado, Deus sabe, Ele quer ouvir Tua voz, Ele quer saber o que está no teu coração. Senhor, abençoa aí. Deus, dá uma família aí. Deus, sei lá, Deus. Deus, tipo assim, cara. Sabe? Você fala, que oração é essa, amado? Não tem foco, não tem clareza. Então quem fica apenas olhando os sonhos dos outros acontecerem, não tem ideia como as coisas vão acontecer na sua própria vida. E a vida de quem vive assim é uma vida de constante frustração. Então talvez você esteja aprendendo algo muito poderoso essa manhã. Se você vive frustrado por muitas coisas, porque talvez esteja faltando uma visão de vida, uma visão, sabe, baseada na palavra de Deus. É como disse Eclesiastes, ele diz no 11, verso 4, quem somente observa o vento. Eu falei do vento, olha, nem lembrava que tinha esse versículo aqui. Quem observa o vento, quem fica só olhando para o vento, diz lá, nunca semeará. É aquele que só está olhando as coisas. O vento batendo na árvore. Olha aquilo lá. Nunca vai semear. O que olha para as nuvens nunca cegará. Tem gente que passa a vida inteira vendo os outros semearem. Tem gente que passa uma vida inteira vendo pessoas ofertarem para uma causa nobre. Mas elas mesmas, isso não é comigo não. O bispo Rai falou hoje, 28 mil. Não, bispo, isso aí não é para mim não. Talvez 28 não, mas 150 seja para você. O que olha, amado, o que fica só, nunca vai semear, nunca vai colher algo, nunca vai ter, sabe, um foco, uma visão. O Tiago disse em Tiago 1,8, ele fala assim, o homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Já viu uma pessoa inconstante? Hoje está tudo bem. Glória a Deus. No outro dia a pessoa, céus, ouvido. Num dia ela fala, eu sou o super-homem. No outro dia ela fala, eu sou o pó da terra. Ninguém me ama. Pessoa inconstante, um dia está bem, não tem firmeza, não tem perseverança. É uma pessoa que não tem objetivo, não tem visão. Ela se frustra, é o ponto 1 de hoje. Ela se frustra por qualquer coisa. Quem tem objetivos claros e foco na realização, amado, não tem frustração. Então nós estamos o quê? Nós estamos vendo o quanto é importante você aprender a ter uma visão. Me ajuda a pregar para quem está só falando. É importante você ter uma visão, meu querido, amado irmão. É importante uma visão de vida, de família, de carreira, de ministério. Outro ponto, a pessoa que tem visão e foco, ela aumenta a sua motivação. Como é que eu vivo motivado? Se você tiver uma visão, amado, você vai estar sempre nesse lugar. Porque você vai estar vivendo por algo. Você vai estar correndo atrás de algo que Deus colocou no seu coração. O que motiva a vida, Bispo Fernando? Amado, se falta motivação é porque faltam objetivos, falta uma visão clara. Eu saio da minha casa todo domingo, sei que meu pai é assim, nós, é hoje, Deus, é mais um dia, mais um passo, Pai, é mais um culto, Deus. Mas domingo foi maravilhoso, quinta foi maravilhoso, mas já passou, é hoje agora, é maravilhoso também hoje. E vamos assim, por quê? Porque nós temos uma visão. E quando chegarmos em dezembro, nós estaremos ali, sabe, com esse mesmo foco, com essa mesma visão, com esse mesmo otimismo. Então, porque a pessoa ela tem visão, porque a pessoa tem foco, ela não vai se frustrar. Por quê? Porque ela está motivada. Ela está motivada. Bispo, então eu nunca vou estar desmotivado? Você vai, amado. Na vida é assim. Você vai ter dia que você vai acordar e falar, hoje eu não quero fazer nada. Nós também. Mas lembra que eu falei do celular? Não deixa isso baixar de 10%. Já vai para a palavra. Deus, deixa eu ver a sua palavra. Deus, deixa eu ter um tempo aqui. Deixa eu ouvir. Aqui a palavra de Deus diz isso. Diz isso. O salmista diz, faz-me justiça, ó Deus. Peleita a minha causa contra a nação contenciosa. Olha só, Deus, Ele faz justiça contra uma nação contenciosa. Mas dê um Salmo 43 aqui. Isso aqui já traz ânimo. Olha, estava lá nos 90%, já chegou nos 100%. Tem um grande pensador que eu gosto muito dele, diz assim, motivação é que nem banho.
ela vence. Por isso recomenda-se uma dose diária. O que é isso? A palavra de Deus. Amado, se bem que tem uns que falam assim, bispo, meu banho vence, eu não... Venceu faz 3 meses. Passa um perfume bom francês, está tudo certo. Não, amado. Nós não estamos na Europa, nós estamos num país tropical. Tem que lavar a axila, porque se eu falar sovaco, minha mãe treme no túmulo. Amado, falar sovaco em casa era pecado. Sovaco é axila, moleque. Então, você precisa, a motivação é assim, você precisa renovar ela. Então, muitas pessoas na obra de Deus, elas têm o quê? Ela tem vida. E a vida está como? Está corrompida. Por quê? Porque ela perdeu o objetivo, ela não tem mais alvo, ela não tem mais visão. Perdeu ao longo da caminhada. Talvez você, presta atenção, você que já está caminhando com Jesus há 20, 30 anos, 40 anos, entenda que você precisa ativar uma visão hoje. Talvez ao longo da caminhada essa visão se perdeu, ficou lá, e agora o que vai ser? Deus ainda tem algo para manifestar na sua vida através de você. Então a pessoa está vivendo às vezes numa inércia, numa vida sem sentido. Por isso muitos caem na armadilha que o inimigo põe, o cansaço. O ministério se torna cansativo, o ministério se torna um peso. Tudo é enfadonho. O ministério, eu não olho mais para o ministério como uma dádiva de Deus, eu olho para o ministério como um trabalho. E aí eu vou cansando, e eu falo, quer saber, hoje eu não vou na igreja. Domingo tem todo domingo mesmo, tem toda quinta, tem toda segunda. Já pensou se o pastor pensasse assim? Você chegasse aqui, cadê o pastor? Ele não veio hoje, porque domingo que vem tem culto também. Quando você falta eu penso isso, falo, cadê o abençoado lá? Amado, entenda, quando você tem uma visão, o porquê você faz o que você faz, ele ganha muito mais sentido. Porque todos os dias é mais um dia que está te aproximando dessa visão. Todos os dias você tem a oportunidade de dar mais um passo na direção daquilo que Deus tem colocado. Então uma visão bem definida, ela reduz a frustração. Fala comigo, visão bem definida, olha, ela reduz a frustração. Mais do que a frustração, o cansaço. Você que fala, eu estou cansado. Amado, ele fala, o Senhor falou, as minhas águas são águas de descanso. Você está cansado por quê? Você já encontrou águas de descanso. Bispo, eu estou com medo. A palavra diz que o verdadeiro amor já lançou fora todo medo. Bispo, está pesado. Alguma coisa está errada, porque o jugo dele é leve e suave. Então você vê que muitas vezes são armadilhas do inimigo, e a gente vai se colocando num lugar, eu não vou, eu vou sair. Mas toda vez que o inimigo colocar uma seta no seu pensamento para você sair de algo que é de Deus, entenda que não é a visão de Deus para a sua vida. É muito claro. Bispo, eu estou pensando em não ir mais nos cultos, eu estou pensando em não frequentar mais isso. Amado, você acha que Deus daria essa direção para você como igreja? Olha, fique longe, fique afastado, não é a visão de Deus para a sua vida. Então eu estou dizendo, você sabe a visão de Deus, você precisa querer viver essa visão na sua vida. Então essa pessoa motivada é uma pessoa que inspira, é uma pessoa que ela é focada, é uma pessoa que luta, ela corre, ela batalha pela vida, ela não fica lá, sabe, esperando as coisas acontecer, ela cava as oportunidades. São pessoas que elas são felizes. Você sabe que quando você convive com pessoas felizes, você vai pensar na sua vida, eu penso na minha, no seu hall de amizade mais íntima, as pessoas mais felizes que eu convivo, mas são aquelas que têm propósitos definidos na vida. Elas sabem o que elas estão fazendo todos os dias. A pessoa, quando não tem um propósito, qualquer coisa frustra ela. Qualquer fala frustra ela. Qualquer coisa que a pessoa fez frustra ela. Mas quando você tem uma pessoa definida, que ela está lutando por algo, amado, ela não está nem aí pelas migalhas que o inimigo fica lançando, pelas setinhas que o inimigo fica lançando. Porque quem não tem visão, amado, vive sempre falando mal daqueles que têm visão. Quando você vê alguém falando mal de alguém, amado, pode saber que essa pessoa não tem uma visão de vida. Porque se ela tivesse uma visão de vida, ela não estaria perdendo tempo em falando mal da outra pessoa que tem visão. Mas como ela não tem uma visão, eu falava isso ontem com meus amigos, olha, é um espelho. A vida da pessoa se torna um espelho. E ela fala, eu não tenho visão, o outro tem visão. O outro está caminhando, o outro está indo, o outro está avançando. Eu não estou, eu estou dormindo no culto, eu estou babando, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. O irmão está me filmando do lado e o filho vai ver eu dormindo depois. Eu vou aparecer no telão. Estou falando com você que está dormindo. Às vezes o irmão esquece que daqui de baixo eu vejo tudo aí, né? Mas vamos voltar para a mensagem aqui. A pessoa que não tem visão, ela vai falar mal da que tem visão. Então, amado, aprenda uma coisa. Aprenda uma coisa. Quando Deus revelar algo no seu coração, quando Deus clarear essa visão, se agarra a isso, amado. Porque todas as suas frustrações, elas vão se reduzir. Vão se reduzir. Vou falar uma coisa para você. Quem tem visão não tem tempo para perder reclamando da visão dos outros ou da falta de visão dos outros. Porque ele está ocupado em cumprir a visão que Deus deu para ele. Se eu fosse aqui e ficar, não, e o outro? Amado, eu estou preocupado em cumprir uma visão que vai ficar um legado nessa geração. Um legado. Nós estamos aqui trabalhando para algo muito maior do que nós. Então você nunca vai ver alguém com visão reclamando dos outros. Mas você sempre vai ver uma pessoa sem visão reclamando dos que têm foco.
porque o bispo, porque aquele... Você viu, construiu, você viu, agora quer ser promovido, agora ele está fazendo um curso, agora ele está fazendo aqui. Quem ele pensa que é? Você devia estar fazendo o mesmo na sua vida. Você devia estar buscando às vezes as coisas. Terceiro ponto de hoje, a pessoa que tem visão e foco, ela é bem sucedida. Olha para quem está falando assim, Deus tem sucesso para a sua vida. Então tenha visão, tenha foco. O que é sucesso, amado? Sucesso é o resultado de você ter um objetivo claro, de você focar em algo, de você fazer bem feito aquilo que você faz. Atenção, geração de jovens, façam bem feito aquilo que vocês estão se proporam a fazer. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E tem esse negócio de fazer assim, mais ou menos. Tem que ler o livro, eu vou pegar o resumo. Isso aí não é para a glória de Deus não, viu? Fazei tudo para a glória de Deus. Filipenses 3,3 diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Olha só, quando a gente olha para Paulo, amado, a gente vê o quanto ele tinha objetivo. Eu não julgo ter alcançado, mas eu não estou aqui, eu não alcancei isso, eu não consegui aquilo. Uma coisa eu faço. O que é esse fazer de Paulo? É uma ação, é uma decisão. Você precisa sair daqui hoje, nessa última mensagem, tomando uma decisão para fazer algo da sua vida. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, das pessoas que não têm visão, das pessoas que falam contra, das que falam, você não vai conseguir, daqueles que estão reclamando, e falam, eu esqueço tudo que está para trás. Ele diz, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Paulo estava prosseguindo para algo muito maior do que ele. Era um alvo que era Cristo, um prêmio de uma soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amado, Paulo tinha um foco na vida, um homem motivado, um homem energizado pelo Espírito Santo. Tinha uma inspiração que vinha de uma visão celestial. Eu tenho que dizer para alguém aqui nessa manhã, sabia que 2024 já começou? A gente está fechando um trimestre desse ano. E tem gente ainda pensando o que ele vai fazer em 2024. Jogou fora 3 meses. Talvez algum tenha jogado um ano, 2 anos, uma década, 20 anos. Mas com Deus sempre tem um recomeço. Você precisa entender que as frustrações que você já teve, que nós tivemos, as quebras, os problemas, as lutas, o choro, o pranto, a lágrima, mas tudo isso nós devemos deixar para trás. Paulo falou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O problema é você ficar se lembrando das coisas que ficaram para trás, remoendo, voltando lá. Mas eu tenho que... mas aquele lugar... Amado, esquece o que ficou para trás. Não vai mudar. Se fosse mudar, tudo bem. Vamos levantar aqui, vamos ver como é que a gente muda o nosso passado. Não vai mudar, então esquece o que ficou para trás. Você tem a oportunidade de construir o presente, um futuro glorioso. E aí sim, a partir de agora, o seu passado vai ser um passado que vai te dar prazer. De olhar para trás e falar, uau. Quantos estão entendendo o que o Espírito está dizendo? Então agora, igreja, nós temos um foco de vida. Nós temos um alvo. Nós prosseguimos para o alvo com foco. Existem pessoas que andam de projeto em projeto, de trabalho em trabalho. E muitas pessoas passam a vida inteira sem um alvo. Agora é isso, agora não é mais isso, agora é aquilo, aquilo não. Amado, decida algo com Deus e vá até o final nisso. Vá até o final naquilo que é a visão de Deus para a sua vida. Quem tem um alvo não vai ficar se frustrando por qualquer coisinha, como eu disse. Quem tem um alvo se automotiva, consegue, alcançar os objetivos. Agora quem não tem vai se frustrar por qualquer coisa, não alcança nada, sabe? Há quanto tempo você está demorando para pedir essa moça em casamento? Vamos lá, amado, vamos trazer o alvo para baixo. Eita! O irmão vai embora do culto por alguma... Não, o irmão é casado. Ele é casado, mostra a aliança, muito bem casado. Inclusive faz uns bolos muito bons, depois procura o Davi ali. Se fosse um jovem, eu ia falar, volta e senta. Vai tomar água agora, não. Mas ele é casado, então eu vou liberar. Eu estou brincando aqui, mas tem que tomar uma decisão. A Bíblia fala assim, melhor é casado que viver abrasado. Tem uns homens que vivem abrasado de necessidade. Amado, o casamento é muito bom, tem uma bênção do matrimônio. Eu estou falando daquilo lá mesmo, esses negócios, para não... Aí os jovens na flor da idade, os hormônios bombando, a testosterona batendo no teto. Eu estou esperando. Está esperando o quê, filho? Você virar uma uva passa? Bispo, mas eu tenho jurisprudência na Bíblia. Sara não tinha o costume das mulheres. Você quer se comparar com Sara? Com Abraão? Toma logo essa decisão, meu amado. Quando você põe o pé, Deus abre o mar. Quando você põe o pé, Deus abre o mar. Eu estou falando do casamento, amado, mas talvez seja para ter filhos. Talvez seja para começar um negócio. Eu não sei. Coisa que Deus está te falando. Entenda que uma visão vai fazer com que as suas frustrações diminuam e você seja uma pessoa muito mais motivada. Amado, eu costumo dizer em muitas pregações minhas, quem não luta por alguma coisa, cai por qualquer coisa.
Se eu não estou lutando por algo, eu vou ser muito sincero, se não tivesse uma visão clara do que Deus quer fazer com a sã doutrina, com a graça de Deus, com o nosso ministério nessa cidade do mundo, eu já tinha caído. Mas quando o inimigo tenta derrubar, quando ele vem assim, você fala, peraí, a visão é muito maior que isso. E você continua, você não cai por qualquer coisa. Mas o bispo Fê fala muito rápido. Mas é o que eu mais escuto. Tema no telão. A partir de hoje, o culto será assim. Amado, quando você luta por algo, você não cai por qualquer coisa. Fala para quem está ao lado. Quando você luta por alguma coisa, você não vai cair por qualquer coisa. A opinião dos outros, ó. A pessoa que tem visão, é o ponto 4. A pessoa que tem visão e foco, ela atrai para si cooperadores para o seu propósito. Quantos lemos de Neemias? Não vou entrar hoje, mas quero só lembrar com você. Amado, existem pessoas que têm a tendência de seguir perdedores e frustrados. Não seja essa pessoa. Atrai, tem uma visão, você vai trazer cooperadores. Não siga frustrados. Não siga pessoas mal resolvidas. Pessoas, amado. Vamos voltar para o tema. Neemias. Primeiramente, Neemias precisou conversar com o rei. Rei, eu preciso de uma carta, eu preciso de uma permissão. Eu preciso de recurso para essa missão. Depois ele informou ali a sua visão, a solução. Ei, Jerusalém, deixemos de ser opróbrio. Uau! Deixemos de ser vergonha. Jerusalém, 150... Eu imagino Neemias num palanque falando. 150 anos que essa cidade está destruída. Os muros estão acabados. Chega, Jerusalém. Sou de um Neemias, 150 anos. Mas Deus levantou alguém de visão. Não era a visão dele, era a visão de Deus no coração dele. Amado, 52 dias. Diz que ele reconstruiu um muro de Jerusalém. 52 dias. Tem um pessoal que fala, vocês querem levantar 6 milhões em um ano? Ué, Neemias levantou em 52 dias um muro? O meu Deus é o mesmo Deus de Neemias. O meu Deus é aquele que diz que o ímpio ajunta para depositar em favor do sábio, do santo, do salvo, do eleito, do justo. Então você não fique limitando. Essa é a visão humana. A visão humana, eu vou comprar um terreno agora. Para que isso? Para que aquilo? É engraçado, a gente não tinha casa própria. Não, a igreja tem que ficar pagando aluguel, 30 anos pagando aluguel. Agora vamos comprar casa. Para que isso? Comprar casa própria? Jesus falou, os pobres sempre tereis convosco. É isso, né? Essa pobreza de pensamento. Amado, entenda uma coisa. A visão de Deus, ela não está baseada em condições humanas. A visão de Deus está baseada numa decisão que Deus falou, numa palavra que foi liberada, numa direção. É isso a visão de Deus. Você acha que eu não tenho problema? Você acha que eu não brigo com a minha esposa? Você acha que os filhos não gritam em casa? Amado, é a mesma coisa. Temos lutas. Mas quando você tem visão, tudo isso silencia. Porque você fala, nós estamos aqui trabalhando por uma visão. Ei, Lourenço, oi, Kiara, ei, Cindy, a visão é muito maior que a nossa casa. A visão é muito maior que a nossa família. A visão é um legado dessa geração. A visão é nós chegarmos no céu e Deus falar, muito bem, servos bons e fiéis. Fizeram o melhor com o que eu dei para vocês. Essa é a visão. Essa é a visão. Fala comigo, quem tem visão. Fala, quem tem visão. Não vai cair por qualquer coisa. Não vai, amado. Não vai. Neemias é um exemplo disso. Então, quando nós começamos a igreja em São Paulo, lá em 1994, Deus deu uma visão clara. Deus deu uma visão aos meus pais, aos fundadores da igreja. É graça, é sã doutrina, não é lei, não é legalismo, não é rudimentos. Isso passou, isso caducou. A lei era fraca, era inútil. A lei não, serviu de aio. Essa era a visão de Deus. É a sã doutrina. É por graça, é por fé. Não é por obras. Mas a gente vai começar a pregar isso? Eu pergunto, a visão mudou? Ela não mudou. A diferença é que era meu pai, minha mãe, 5 casais ali, começando a igreja. Hoje a visão se estendeu a mais pessoas. Hoje a visão alcançou mais pessoas. A visão se espalhou. Amado, quando você tem uma visão clara e você persegue essa visão, você persiste essa visão, Deus vai atraindo as pessoas certas para essa visão. Depois de 30 anos a gente pode começar a comprar um terreno, porque você foi alcançado por essa visão. Porque você foi alcançado pela sã doutrina. Levanta sua mão e fala, graças a Deus por isso. Fala, graças a Deus pela sã doutrina. Fala, graças a Deus pela Cristo vive em São Paulo. Mas glorifica Jesus, porque a visão dele chegou até a sua vida, até a sua casa, até a sua família. E eu estou aqui trabalhando para os seus filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Até 1000 gerações serão abençoadas por conta dessa palavra. Mas deixa eu falar uma coisa, quando eu olho para o futuro do ministério, Carlão, quando eu olho para o futuro do ministério, eu fico maluco. Quando eu olho para o futuro, eu falo,
Uau! Aí eu tenho que voltar para o presente. Eu falo, Deus, deixa eu aterrissar aqui. Mas quando eu começo a enxergar o futuro, amado, isso é visão. Isso é visão. Eu sempre gosto de voltar nas histórias bíblicas, por quê? Porque a gente vê o final das histórias. Davi, você vê o final da história de Davi. Neemias, você vê o final da história de Neemias. Qualquer outro personagem bíblico. José. José do Egito, cara. Você viu o final da história de José? Uau, que bênção. Deixa eu te jogar num poço quando você está fazendo tudo certo, quando Deus dá um sonho. Eu vou jogar num poço. Não, vamos vender ele para ganhar dinheiro. Vou jogar na prisão injustamente. A mulher do Potifar vai te agarrar e você vai fugir dela, você vai ser preso. Imagina isso. Imagina o que ele passou. Imagina José falando, Deus, eu não fiz nada de errado. A mulher foi me agarrar, eu saí correndo, eu estou preso. Deus. Mas imagina a hora que falaram, ei, você interpreta o sonho do faraó? Eu sei o que Deus está falando com esse cara. Eu imagino a hora que faraó pega, põe um anel nesse cara, depois de mim, ele é a maior palavra aqui no Egito, ele vai governar. Eu imagino a hora que chegaram os irmãos dele lá, e o sonho dos feixes se dobrando, a coisa acontecendo. Aí você fala, aí José falou, como é que quem me viu na prova, na luta, tem umas frases dos pentecostais assim, agora eu vou dar a segunda, eu vou dar, sei lá. Agora eu vou mostrar quem é eu. Me jogaram no poço. Um homem com coração, serviu os irmãos, falou, senta aí, galera. Uma história maravilhosa. Mas você está disposto a, nesse momento que você está passando agora, de frustração, de dor, de luto, talvez de falência, de perda, continuar agradando a Deus? Continuar não blasfemando contra Deus, não pondo Deus à prova? Você consegue? Porque foi isso que José fez, foi isso que Davi fez, foi isso que os grandes heróis fizeram. É o que nós temos que fazer. É que você não viu o final da sua história, porque se você visse, amado, você ia falar, uau, vale a pena suportar. Vale a pena continuar tendo a visão. Vale a pena avançar. Amado, Deus tem nos dado pessoas com talentos aqui no nosso meio, com habilidades, com dedicação, para nós cumprirmos aquilo que Ele tem nos colocado, aquilo que tem sido visão dEle para as nossas vidas. Mas agora não é mais a visão de 10 pessoas. Agora é a visão de uma grande comunidade. Agora é a visão de pessoas que estão lá do outro lado do mundo, investindo aqui. Amado, tem gente que mora no outro continente, que está investindo dinheiro para você ter uma casa própria aqui em São Paulo. E você que está aqui está segurando o bolso. Que incoerência. Mas pagar o estacionamento do shopping, você paga. Mas comprar negócio, você compra. Mas para Deus, não, para Deus não. Amado, entenda uma coisa. A visão de Deus é que você seja dizimista e ofertante da causa dele. Essa é a visão de Deus para a sua vida financeira. Entenda isso em nome de Jesus. Nós não somos o ministério que vai falar da casa, daquilo. Não é isso, amado. Mas existe algo que é santo. Tudo que você tem não é seu, é de Deus. Então quando você, amado, sabe o que você quer, quando você sabe para onde você vai, quando você tem uma visão clara com Deus, amado, eu já disse, a frustração reduz. Por quê? Porque você tem foco, você tem um objetivo, você vai atrair como Neemias pessoas certas, as pessoas estratégicas para o seu lado, pessoas, o seu caminhar passa a ser um caminhar intencional. Eu falava no CCM, nós estamos fazendo um dia, porque é um dia legal de treinamento, nós estamos pensando aqui 60 anos. Eu falei, eu assumo um altar pensando na próxima transição e trabalhando para isso. Para não chegar lá e falar, e agora, o que a gente faz? Não, trabalhamos. Ei, próxima geração, nós trabalhamos para vocês. Está aqui, assumam agora. O que é isso? Isso é visão. Fala comigo, visão. Então eu creio, igreja, que todos nós queremos alcançar as promessas de Deus, sim ou sim? Eu creio que você quer alcançar. Nós queremos viver a visão que Deus tem para as nossas vidas. Então nós temos que focar nos alvos, nós temos que tirar do papel. Não é isso que nós temos que fazer? Não é isso que nós temos que dar de ação, fazermos com Deus? Alguém vai perguntar, como que eu estabeleço então uma vida com foco, bispo, com uma visão? E aqui eu quero entrar talvez na segunda parte, que talvez seja já o final por conta do tempo. Primeiro ponto, você vai decidir o que é realmente importante para a sua vida. E eu estou aqui para dizer, importante para a sua vida são as coisas espirituais. Porque nós começamos a ler uma palavra que diz, o natural, o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O visível veio de algo que não aparece. A vida com Deus, o sobrenatural, o reino, isso é importante. Paulo diz em 1 Coríntios 10, ele diz, todas as coisas são listas, mas nem todas convêm. Todas são listas, mas nem todas edificam. Tem coisa que não edifica. Eu costumo dizer quando eu leio esse versículo, não é tudo que você pode que você deve. Mas eu posso, mas não deve. Como crente em Jesus, você tem que saber controlar a tua carne. Tem que saber que você não pode ser pedra de tropeço na vida de outras pessoas. A graça não é coisa para você fazer libertinagem, não é algo para você fazer da liberdade, libertinagem. Então, nem todas edificam. A pessoa fica, não, todas são listas. Foca um pouco no final do versículo, mas nem todas edificam, nem todas convêm. Outro ponto que você tem que fazer, identificar o que lhe distrai, rouba. O que está roubando seu foco? O que está te distraindo? Tira isso, amado. Atos 10:19 diz, enquanto meditava Pedro estava meditando acerca do quê? Do quê, igreja?
Pedro estava meditando quem ia sair terça-feira no Big Brother. Eu vou ver quem vai sair, quem vai entrar, quem vai ser o... Amado, Pedro estava meditando na visão que Deus tinha dado. Disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Deixa eu falar uma coisa, quando você medita na visão, o Espírito fala com você. Quando você está focado na visão, o Espírito começa a falar. Amado, você começa a ouvir as coisas como se Deus estivesse de fato encarnado do seu lado, falando: ei, é para cá, é para lá, é para lá, é pra cá. Lembra do anjo livrando ele da prisão? Põe a capa, levanta, calça as sandálias. E os portões, passa um sentinela, passa os portões automaticamente se abriram. Isso é quando você está meditando na visão. Então aprenda a meditar na visão que Deus te deu. Pense constantemente, ore sobre isso, busque formas e meios de implementar a visão. Sabe, todos nós temos as mesmas 7, ou melhor, os mesmos 24 horas, os mesmos 7 dias da semana, os mesmos 12 meses do ano. Por que então algumas pessoas estão produzindo muito, outras não? Porque é o que elas fazem com o tempo que Deus colocou nas mãos. Se eu tivesse mais tempo. Não, você ia desculpa a expressão, você ia vadiar mais, você ia ficar mais de boa ainda. Você ia ficar muito mais de boa na lagoa. Mas é o que você faz com o tempo que Deus te deu. As pessoas que verdadeiramente realizam as coisas, elas são maduras emocionalmente e elas não se distraem, como eu disse no início, pelas opiniões. Fala assim comigo: maturidade espiritual. Essa é a visão de Deus para a sua vida. Que você seja uma pessoa forte, resiliente. Uma pessoa que vai aguentar, amado, as pressões da vida. Sabe? E quem não se distrai é capaz de manter o foco no que de fato é importante. É capaz de manter o foco naquilo que vai produzir talvez muito. E eu estou mantendo o foco naquilo que é importante. Logo, eu estou produzindo muito mais para Deus do que a pessoa que está lá. Sede própria, onde vai ser? Amado. Tenha foco, maturidade espiritual. Você vai produzir mais para o Senhor. Bispo, mas eu estou fazendo aqui, eu estou correndo, eu estou indo, eu estou levantando, eu estou fazendo uma coisa. Você já viu uma... Às vezes tem no Instagram, fala assim, eu ajudando, né? Esses memes, essas tirinhas. Aí os caras carregando mudança, aí o cara vai lá, ele só põe a mão assim, mas tá todo mundo carregando peso, ele só põe a mão. Aí ele vai pegar a mesa, o cara já tirou a mesa. Ele só fica indo lá pro outro, sabe? Ele acha que ele está ajudando, mas não está fazendo nada. Tem gente assim na vida, ele só está fazendo volume. Eu costumo dizer, não confunda ser produtivo com ocupado. A pessoa só está se ocupando. Você está sendo produtivo? Não, só estou me ocupando. Ela fica caçando agenda. É agenda ou agenda? Agenda. Desde criança eu falo agenda. Então tem umas coisas que eu perguntar pro meu pai. Agenda. Aí ela fica caçando agenda. O que você vai fazer hoje? Eu não sei. Aí você pergunta pra pessoa, a gente pode fazer isso aqui? Eu vou ver. Esse eu vou ver, mas dá vontade de dar um tiro na tua cara. Um tiro santo. Pá. Um tiro eu falei um tiro de arminha de espoleta. Pá. Você entendeu? Tá ok? Não, é um tiro. Pá. Eu vou ver, se der eu te aviso. Amado, a pessoa não sabe nada, ela está caçando. O que ela está falando? Se aparecer algo mais importante, mais atrativo, não sei se vai dar, não sei. Amado, sim, não, você pode? Não, não posso, eu posso. E se falar que pode, vai até o final. Eu vou ver se dá. Esse eu vou ver se dá. Risca da sua vida, vou ver se dá. Eu vou estar tendo um compromisso. É a pessoa que está caçando agenda. Ela está caçando alguma coisa para fazer. Amado, se você tem uma visão, a sua agenda está pronta. Amanhã eu acordo, amanhã tem isso, amanhã eu estudo, amanhã eu levo o filho, amanhã eu venho, amanhã eu faço aquilo. Por quê? Eu estou construindo uma visão. Eu não estou buscando um prazer na sexta-feira. Na sexta-feira se me chamarem para uma festinha, glória, um pagodão, aí a minha vida é uma bênção. Quando vem as propostas, fala, não, isso não, porque isso não tem a ver com o meu propósito. Eu estou focado em fazer algo. Eu não estou vivendo de oportunidades, estou vivendo de visão, de foco. Quando estão entendendo o que Deus está dizendo, digam amém. Então não fica se enganando, amado. Sabe, não fica se ocupando para parecer produtivo. Não fica, sabe, porque às vezes você está só perdendo tempo de vida. E não está sendo, sabe, produtivo, não está cumprindo algo maior, não está cumprindo a visão. Se eu perguntar, você conhece alguém assim? Você vai falar assim. Todos nós conhecemos pessoas assim. Pessoas que começam e não acabam aquilo que começaram. Por que isso acontece? Porque a pessoa não mantém um foco. Não tem uma visão. Por isso que o tema de hoje é isso. Vendo o invisível. Vendo. Mas não tem nada. Mas você já está vendo. Você já está trabalhando para aquilo. Você já está, produzindo com base naquilo. Então o primeiro passo de uma pessoa focada é identificar esse inimigo, que é silencioso, que é a distração, que é o foco. Aí eu vou falar, mas eu tenho déficit de... Não, eu não vou entrar nessa questão aqui, né? Porque hoje todo mundo tem déficit de alguma coisa. Se eu for ver o que eu tenho, mas eu tenho um déficit de gordura, minha gordura deve estar... Minha tireoide, minha glândula, não sei o quê. Eu vou dar desculpa de alguma coisa.
Não, mas o TDAH, ele existe. Eu sei que existe, amado. Mas você já foi curado em nome de Jesus. Para ficar se apropriando dessas gírias aí. Ai, mas eu tenho isso, eu não consigo focar, ou eu foco demais. Amado, se concentra no que Deus está falando para você, que você vai ver que todas essas mentiras caem por terra. Ativa a visão, ativa os olhos de Deus. Os olhos da águia, amado. Tem águia que tem TDAH, ela não sabe para onde ela vai, ela vê lá, eu não sei se é um corvo, eu não sei se é um peixe, eu não sei se é o pássaro, eu não sei se é o super-homem. Amado, a águia vê o peixe e fala, 2 metros eu vou pegar o peixe. Pegou o peixe. Ela vê 8 quilômetros, ela enxerga. Você consegue enxergar 8 quilômetros? O que é isso? É a visão. A Bíblia fala que nós somos como a águia. Isaías fala, os que esperam no Senhor renovam suas asas, sobem alto com asas como águia, cansam, correm não se cansam, caminham não fatigam. Você é como uma águia. Você não tem TDAH. Você tem visão de águia. Você tem foco, você tem diligência, você tem resiliência. Quantos estão entendendo o que Deus está dizendo essa manhã, igreja? Porque senão você sai de um culto deles, mas depois fala, não, mas o meu diagnóstico é que eu não consigo prestar atenção. Em nome de Jesus, todo diagnóstico contrário caiu por terra na sua vida. Você já foi curado pelas chagas de Cristo. O Deus que cura o câncer é o Deus que cura o TDAH. Esse é o nosso Deus. Diga, eu tenho os olhos da águia. Jesus. Põe para mim, tem essa pergunta no telão? Tem ou não tem? Eu não consigo enxergar daqui. Tem um TDAH, tô brincando. O que fazer com que você pare de agir na direção do... Vamos responder essas perguntas, vamos refletir sobre isso. O que fazer então com que você pare de agir na direção do seu objetivo? O que faz com que você não se esqueça que é importante para você? Como que eu respondo isso? Como que eu elimino essas distrações da minha vida? Talvez você tenha que eliminar o seu celular hoje. Porque muita dessa distração é o seu celular. Você está falando com a pessoa, o bispo já está pregando. Se você não está no bloco de notas, estou rodando feed aqui, estou vendo, está na alienação. Tem que eliminar isso da sua vida. Tem vários fatores que estão distraindo as pessoas. O top 1 moderno, amado, é o celular. E todo mundo está com ele. Você está lá o tempo inteiro. Seu filho brinca comigo, você está aqui, não. A vida do Neymar é mais importante, deixa eu ver. Fala o nome de uma blogueira aí. A vida da... Ninguém vê blogueira. Igreja Santa, Igreja Imaculada. A vida da Tássia Naves é mais importante que... amado, para com isso. Teu filho clamando pela tua atenção ali do lado. Teu pastor gritando, suando, rodando o paletó para você ficar acordado no culto. Amado, vamos eliminar as distrações. Isso é um ladrão que está roubando foco. Sabe, outras pessoas passam, às vezes, o dia profissional, está distraída. Mas você está no trabalho, quer comais, quer bebais, quer fazer isso, qualquer outra coisa. Está trabalhando, você está fazendo isso para a glória de Deus. O tempo do seu trabalho, amado, você não pode ficar roubando, não. Você tem que fazer aquilo para a glória de Deus. Mas o meu patrão é um sem vergonha, é um ímpio, amado, deixa ele com Deus, trabalha, faça o seu melhor. Lembra de José? Eu vou entrar em José daqui a pouco. Não é o Potifar, não é o faraó, não são os irmãos, é o que eu sou com Deus. O que o outro é comigo não interfere quem eu sou com Deus. É aquela pessoa que entra no elevador, bom dia, aí ninguém responde nada. Bom dia, né? Não vou dar mais bom dia para ninguém. Mas eu falo bom dia, não respondeu, é problema dela. Mal educada dela, não sou eu. Nunca mais vou dar bom dia para ninguém. Eu entro, dou bom dia. A gente tem um negócio que a gente é pastor, que a gente fala amém, graça e paz para as pessoas mais aleatórias do mundo. Porque a gente acha que está na igreja o tempo inteiro. Eu vou aqui, mas sai para almoçar aqui depois. Aqui hoje a gente vai para Atibaia hoje. Vou fazer outro culto em Atibaia. Logo mais, 5h30, né? 5h30 a gente vai para Atibaia. Eu, minha esposa e meu pai. Mas se você sai aqui, mano, eu vou passando nessa parte da alimentação, vai perguntar pro moço do espoleto, o moço do mania de churrasco, dos poke. O pastor Fernando, o bispo Fernando. Eu chego lá, graça e paz, abençoado, eu sou o pastor da igreja. Todo mundo que foi almoçar aqui, fala que você está numa igreja. Tem gente que você não fala que está na igreja do shopping. Bispo, eu quero evangelizar lá na África. Evangeliza no espoleto aqui. É muito mais, você estava evangelizando. Eu quero abobrinha. Então, a igreja aqui, todo domingo de manhã. Eu não tenho tempo mais, mas deixa eu ver. Estava 2 domingos atrás aqui no espoleto. Não que eu coma, mas eu estava ali no espoleto. Aí eu falei assim, moço, como que eu consigo aumentar o tamanho desse macarrão? Porque ele é muito ralinho, eu preciso de mais. Tem o da mama aqui, o da mama é bom, você vai pedir, vem o dobro. Dá para fila, dá para assar, dá para gratinar. Eu falei, eu quero tudo que dá para pôr a mais. Faz isso. Aí eu começo a brincar com os caras, não sei o que lá. Aí eu vou brincando. Aí o cara falou assim, e você vai querer uma Heineken? Aí eu falei assim, posso te contar um segredo? Ele já estava na minha. Eu sou o pastor da igreja aqui. Você tem muita cara mesmo, né?
E eu estava sem o blazer. Eu falei, então, a gente faz culto aqui todo dia. Amém, pastor. Então, eu estou desviado, mas ora por mim, ora para minha irmã, ora para isso aqui. As meninas do POC é a mesma coisa. Vai lá e fala do pastor Fernando. A menina do Mania Churrasco já chegou lá. Graça e paz, amada, tudo bom? A gente tem que influenciar os lugares que a gente está. A gente está no cinema, Deus colocou a gente nesse lugar. Eu vou entrar aqui, sair mudo e sair calado. Ai, ninguém pode saber. Esconde a Bíblia. Esconde a Bíblia. Amado, eu odiava, vou falar para você. Você que é jovem, está lá no último filho. Eu odiava quando minha mãe estava no elevador com a Bíblia e com o caderno assim, ó. Eu falava, mas tá sem o elevador, mano. Põe a Bíblia aqui, ó. Ninguém precisa saber que a gente está indo para a igreja. Ela entrava assim, ó, com as unhas vermelhas e com a Bíblia assim, ó. Já esperando falar, eu sou pastora. Eu entrava assim. E os gordinhos do 7 lá olhando pra gente. Eram os olhando no 7, uns gordinhos, uma família. Olhando assim, ó, os crentes indo pra igreja. Minha mãe com a Bíblia assim, ó. Amado, pega a tua Bíblia hoje e vai comer comida no espoleto hoje. Evangeliza o shopping, amado. Vai falar que você é da igreja. Todo lugar que eu vou. É na Aventim que fala? Avantim, de perfume lá. Eu não ganho porcentagem de nada disso, amado. Às vezes eu também tenho que ser mais sábio, né? Eu estou dando o nome do povo aqui. Vai lá. Eu vou passando. Eu sou da igreja. Eu sou o pastor lá da igreja. Ó, você está convidado domingo? Tem alguém do espoleto aqui? Eu convido todo mundo. Não está dando certo, mas eu vou continuar convidando. Não é sobre eles, é sobre o que eu estou fazendo com Deus. Amado, deixa eu voltar para as coisas espirituais. Você está entendendo o que é visão? Todo lugar que você vai, você fala da visão. A gente estava comendo fecharam aqui. Comecei a comer lá, fecharam o restaurante. Tá dando prejuízo. O Madeiro. A gente sentou no Madeiro, tinha um Madeiro lá atrás, para comer. Aí a gente está lá comendo. Aí, vocês são da Cristo Vive, né? Eu, pois não, graça e paz, abençoada do Senhor. Orar, baixia, já. Sou eu. Eu ia na igreja quando eu estava lá. Você ia na igreja ela ia na igreja do prédio, a mocinha do Madeiro. E por que não vai no cinema? Porque agora o horário, tal. Então, a gente entregou o prédio, a gente está construindo nossa sede, a gente está comprando terreno. Então, eu vou falando da visão. Com quem eu topo, eu vou falando da visão. É na escola das crianças. Todos os diretores da sala da escola da minha filha estão orando pela nossa sede própria. Vou até levar um boné do Camilo para ele amanhã, porque ele é uma bênção lá. Eu chego lá, e aí, pastor, como é que tá lá na igreja? Compramos terreno. Oh, glória a Deus, não sei o quê. E a gente ora junto. Mas todo lugar que eu vou, todo mundo sabe que eu estou levantando um prédio para o Senhor Jesus Cristo. E você está aí se escondendo. Amado, quando a visão de Deus é clara, você não está nem aí porque as pessoas vão pensar. Você fala da visão. E de forma estratégica, Deus vai colocando as pessoas certas do seu lado. Até o copeiro do Espoleta, meu amigo agora. Ele vem, e aí, pastor? Eu falo, e aí, meu amado? É assim que funciona. Olha que a senhora fala assim, meu amado, fale da visão onde você for. Fala da visão onde você for. Fala da visão onde você for. Marcos 13:31 diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A palavra não vai passar, igreja. Então fale da palavra. Fale da graça. Fale do que Deus está fazendo na sua vida. Temos o Atos 16:9. Eu estou pulando tudo agora, não, que você viu aí, né? Diz assim: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Verso 10: assim que teve a visão. Paulo deu o passo depois que ele teve a visão. Aí Paulo, assim que teve a visão, ele sentou, esperou Deus dar outro sinal, ele esperou vir um arco-íris, a coisa acontecer e vir alguém falar. Lê comigo. Assim que teve a visão. Você está tendo uma visão revelada hoje? Vai sair daqui e vai pensar: deixa eu ver se testifica o que o bispo pregou. Amado, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus havia chamado para... Paulo estava indo anunciar o evangelho. Ele estava falando da visão dele. Ele estava entendendo qual é o próximo passo, qual é o próximo caminho, qual é o próximo lugar, qual é o próximo destino. Deus falou, imediatamente ele deu um passo naquela direção. Amado, seja rápido em obedecer a visão que Deus te dá. Seja rápido. Precisa pedir perdão para tua esposa? Faz isso hoje em nome de Jesus. É que você quer a visão da vida próspera, né? Você quer a visão da compra da casa. Mas vai por mim. Se você se acertar com a tua esposa, amado, o céu destrava sobre a sua cabeça. Porque diz a palavra que o céu está sobre a cabeça de um homem. As orações são retidas daquele que não está sendo o marido dentro de casa que deve ser. As orações não chegam ao céu. Se acerta com a tua esposa. Amado, eu não estou falando sobre família, mas o Espírito me incomoda falar isso todos os domingos. Pede perdão para tua esposa, pede perdão para o teu marido. Se assenta, se ajeita, dá a mão junto e rasga o céu em oração. Estou fazendo isso com a minha esposa.
Não pedindo perdão porque eu não preciso, porque eu sou perfeito. Mas eu estou dando a gente está orando junto, fala assim, as coisas estão acontecendo. Amado, é sobrenatural quando você dá a mão para tua esposa e você fala, Deus, em nome de Jesus, dá autoridade do teu nome. Amado, Deus ama o casamento é santo, é sem mácula. O casamento é a visão de Deus para os seus filhos. Você não tem noção que esse poder tem de destravar coisas da sua vida. Só que você está focado na carreira, você está focado naquilo. Aquilo vai vir também, mas quando você fizer o básico bem feito. Perdoa, minha esposa amada, eu te amo em Cristo Jesus, você é a joia que Deus me deu, me perdoa, eu fui insensível. Amado, vai cair a mão se fizer isso. Esposas, agora é com vocês. Marido, já viu que ela vai pedir perdão, ela não consegue falar perdão, né? Vai destravar hoje você, mulher, em nome de Jesus, você fala, me perdoa, marido. É libertador, amado. É libertador. Se você tem filho, eu quero dizer para você, pai, para você, mãe que tem filho, o maior presente que você pode dar para os seus filhos é amar a mãe deles. O maior presente que você pode dar para os seus filhos é amar o pai deles. Não, vou pôr meu filho, agora separação. Tá. Você não ama a tua esposa, não ama teus filhos, você não ama nem Deus. A visão de Deus é que você se perdoe, que você se acerte, que você perdoe o seu irmão, o seu próximo, que você ande retamente diante de Deus, que você não tenha uma vida imoral. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. Eu estou terminando, amado, mas seja rápido em obedecer a visão que Deus... Paulo foi rápido em obedecer, não perdia tempo. Sabe, tenha uma visão, tenha sonhos de construir a sua vida, mas faça aquilo imediatamente que Deus está dizendo para você fazer. A vontade de Deus é que você sonhe, a vontade de Deus é que você tenha objetivos, que você sabe o que você quer, que você não se frustre, que você se motive, que você, sabe, viva de fato a vida que Deus tem, que você tenha intimidade com Jesus, essa visão dele, que você seja usado por ele nos dons, mas a visão dele é que você faça as coisas básicas, de perdão, de amor, de relacionamento. Acho que não deu bom pro casal, eles vão abandonar o culto. Eu só brinco com quem eu sei, tá, amado? Você vai falar, brincou com... Eu sei com quem eu brinco. Minha mãe falava, a gente só brinca com quem a gente ama. Abacuque 2,3 diz assim, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para até quem passa a ler. Amado, é sobre isso que Deus está falando hoje. Escreve no teu coração. Bispo, eu não tenho um bloco de notas. É aqui, ó. São as tábuas que você vai escrever, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. E se tardar, igreja, lê comigo, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Amado, não ande para um lado para o outro. Não fique, agora é isso, agora não é mais esposa, agora é isso, agora é o emprego. Amado, se agarre na visão que Deus está te dando. Concentre-se, tenha foco. Diga, Senhor, tu colocaste no meu coração essa visão, eu vou ser obediente à visão celestial. Sabe que no meio do caminho, quer saber, mas se eu abrisse uma clínica, meu amigo está bem, ele me chamou de sócio. Amado, tira isso daqui, Senhor, não é isso. Senhor, é a tua visão, eu me agarro na visão celestial. Se agarre nessa visão. Segundo aos Coríntios 5,7 diz, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Eu posso ouvir um amém da igreja que vive por fé nessa manhã? Não é o que você está vendo, não é o que as circunstâncias falam, não é o que a pressão fala, não é o que a mídia fala, não é o que a economia fala, é o que o Espírito diz, igreja, andamos por fé. Esses são os olhos da fé que nós estamos ativando nessa série. Então, vamos bater palma, em nome de Jesus, que eu vou acabar agora a mensagem. Seja obediente à visão de Deus, tenha foco. Atos 26:19, Paulo ainda diz, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Será que você pode dizer hoje, como Paulo, não fui desobediente à visão celestial? Isso aqui é para poucos, amado, mas eu creio que você faz parte desses íntimos de Deus. De verdade, você não vem aqui, amado, por um entretenimento gospel, num cinema. Você vem aqui receber uma palavra que transforma a sua vida. Eu brinco, amado, a gente faz aqui porque nós temos leveza, porque nós estamos na casa do Pai. E nós temos esse clima descontraído, sim, mas nós somos reverentes ao Senhor. Minha mãe sempre me ensinava, Fernando, não é irreverência. Você tem temor, você tem liberdade, mas você tem temor. Não confunda isso com irreverência. Deus é santo, Deus é justo, Ele é nosso Pai. E nós estamos aqui para ser obedientes à visão celestial. Deus quer que seus filhos se concentrem naquilo que Ele deu como visão. Não é a sua visão humana, não é a sua visão terrena, é a visão celestial para você. Eu quero terminar orando com você sobre tudo isso que nós pregamos, não só hoje, mas esses últimos 5, 6 cultos, porque eu creio que é o tempo de você dar passos do sobrenatural de Deus na sua vida. Do sobrenatural de Deus na sua vida. Você não vai sair daqui hoje falando, eu não entendi o que foi pregado. Você não vai sair daqui hoje falando, eu acho que... Risca o eu acho que. Crente não acha nada, crente vive por fé. Eu creio. E o que eu creio, eu falo, eu profetizo. Nós estamos vendo o invisível.
Fica de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Temos 4 minutos para isso, é tempo suficiente, amado. É tempo suficiente. Pai, te damos honras e glórias. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por essa manhã gloriosa. Obrigado, Jesus, porque Tu és o nosso bom pastor. Obrigado, Jesus, porque na Tua soberania, Pai, na Tua presciência, na Tua onipotência, Jesus, o Senhor nos elegeu. O Senhor nos colocou, Pai, debaixo de um ministério santo. O Senhor nos colocou, Pai, debaixo de uma direção que não é humana, mas é uma direção divina. E nós estamos aqui encerrando, Pai, essa série sobre visão. Jesus, obrigado por essa pequena série, mas tão transformadora, Jesus. Obrigado porque eu posso testemunhar de coisas, Pai, que eu vi, Jesus, nos últimos 5 dias, nos últimos, talvez, 1 mês, Jesus. Coisas que eu orava 1, 2, 3 anos, Pai, acontecendo. O Teu de repente, o Senhor disse, de repente eu agi. Mas foi depois que eu e minha esposa demos passos de fé, Jesus. Eu quero orar, Pai, para que essa igreja saia daqui hoje dando esses mesmos passos de fé, Pai, para viver o sobrenatural, Pai. Para Ti, Senhor, não há falta de recursos. Para Ti, Pai, não há falta, não há limitação, não há escassez. Tu és o dono de fonte, Tu és o dono da fonte, Tu és a fonte abundante, Jesus. O Senhor não é escasso, em Ti nós temos tudo o que precisamos. Se nós precisamos de cura, nós encontramos cura. Se nós precisamos de alegria, nós encontramos alegria. Se nós precisamos, Pai, de finanças, nós encontramos finanças. Se nós precisamos, Senhor, de abundância, tudo que nós precisamos, nós temos em Ti. Perdão, reconciliação. Afinal de contas, Deus, o Senhor nos chama de ministros dessa nova aliança. O Senhor nos chama de reconciliadores, Pai. Nós somos ministros desta aliança. Jesus, eu não recebo no nosso meio famílias brigadas. Eu não recebo no nosso meio, Pai, maridos brigados com suas esposas. Eu não recebo no nosso meio, Pai, a voz do divórcio. Eu não recebo no nosso meio, Pai, a voz da separação. Eu não recebo no nosso meio a falta de perdão, Pai. Eu não recebo no nosso meio, Jesus, Senhor, a contenda entre os irmãos, Pai. Tudo isso é pecado. O Senhor diz que abomina a contenda. Jesus, essa é a Tua visão, Pai. E nós queremos, como Paulo, obedecer à visão celestial imediatamente, Pai. Se alguém precisa hoje de perdão, se alguém precisa hoje de restauração, se alguém precisa de reconciliação, se alguém precisa, Pai, de amor, se alguém precisa, não sei, Pai, mas o Senhor está dizendo, está disponível, filho. Nós queremos tomar posse disso nesta manhã, Jesus. Jesus, essa é a Tua visão para nós, Pai. A Tua visão não é ruim, a Tua visão não é pouca, a Tua visão não é imperfeita, a Tua visão é boa, agradável e perfeita, Jesus. Essa é a Tua vontade. E nós mais uma vez tivemos a oportunidade de transformarmos a nossa mente pela renovação da Tua palavra. Renovamos a nossa mente pela transformação da palavra, Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom, fiel, justo. O Senhor não nos despede de mãos vazias. Estamos saindo aqui, Pai, com as mãos fartas, com os nossos celeiros cheios, Pai. Estamos saindo aqui, Pai, com algo que o Senhor depositou dentro de nós. Que agora, Pai, exista um senso de urgência de nós sairmos daqui imediatamente, Pai, em aplicarmos a visão, imediatamente, Pai, em darmos passo daquilo que o Senhor está nos falando. Se o Senhor está dizendo que é para lá, nós vamos. Nós não queremos ser como Jonas, nós não queremos ouvir uma voz, e nós não queremos nos dispor para apagar, para ir para um lado contrário, Jesus. Nós queremos fazer a Tua vontade. Se o Senhor diz que é Nínive, nós não vamos para Tarsis, Deus. Se o Senhor disse que é reconciliação, nós não vamos falar separação. Se o Senhor disse que é compra, nós não vamos falar em perda. Deus, se o Senhor disse que é casamento, nós não vamos falar em separação. Deus, nós vamos falar da Tua visão. Onde nós formos, nós vamos falar do Teu amor. Nós vamos falar, Pai, da Tua direção, Jesus. Tu és o Deus dos impossíveis. Talvez alguém tenha olhado aqui, entrado aqui dizendo, mas para mim é impossível. Eu quero dizer para você, meu amado, o que é impossível para você é totalmente possível para o Deus de Israel. O Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o Quírios, o que está sentado no trono. Ele é o Deus justo e verdadeiro. Aquilo que é injustiça, Ele reverte em bem. Aquilo que é maldição, Ele transforma em bem. Deus, obrigado, Pai, porque nós temos socorro bem presente no dia da angústia, socorro bem presente no dia da tribulação. Tu és esse socorro. O salmista disse, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro?
socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra. Deus, tu és o nosso socorro. O Senhor disse: haja luz, e houve luz. O Senhor disse: haja separação, e houve separação. O Senhor disse: haja firmamento, e o firmamento aconteceu. Deus, nessa manhã o Senhor está declarando, o Senhor está liberando. O Senhor é o nosso intercessor. Pai, o Senhor intercede por nós. Jesus, eu creio que a tua visão está sendo espalhada nesse auditório. Eu creio que a sua visão, Pai, está sendo agora revelada nos corações. Deus, que nós possamos dar os passos necessários, que nós possamos dar os passos necessários. Nós não queremos ser negligentes, nós não queremos ser, Pai, omissos. Nós queremos ser operosos praticantes. Operosidade da fé, Pai. A fé opera, Jesus. A fé opera, Deus. Ela é operosa, Jesus. Jesus, nós não tememos o mal, nós não tememos nada nem ninguém, porque o Senhor nos guarda e nos livra, Deus. Oh Pai, se alguém tem medo de sair, de entrar, de comprar ou de vender, a tua palavra diz que o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor, nos livra de todo mal, Ele nos livra de todo e qualquer sanguinário fraudulento. Deus, levanta um povo que não tem medo, um povo que vive o verdadeiro amor. Jesus, 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 Jesus. Oh Pai, essa é a tua visão, visão de avanço, a visão da águia, a visão celestial. Pai, nós queremos dar passos nessa visão, nós queremos avançar naquilo que tu tens. Paulo diz: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Pai, nós saímos daqui nessa manhã avançando, nós saímos daqui, Pai, correndo a carreira que nos foi proposta, porque se Deus disse, igreja, já é. Se Deus diz, vai acontecer. E você aí no seu lugar, receba tudo aquilo que Deus falou nesses últimos cultos, todas as palavras proféticas, tudo que foi liberado, receba na sua vida, meu amado. Receba o cumprimento da visão, receba o cumprimento do que Deus está falando, receba aquilo que é a voz de Deus. Não é a voz do teu vizinho, não é a voz do teu chefe. A voz de Deus já se cumpriu sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua empresa, sobre os teus filhos, sobre os teus negócios, sobre os teus sonhos, porque se Deus diz, Ele diz: agindo eu, ninguém impedirá. Nós saímos daqui declarando que o amor de Deus, as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes, serão permanentes na vida dos fiéis, e aqueles que vão ver o invisível, diga: você pode dizer glórias a Deus. Oh! Diga comigo: eu verei o invisível. Eu verei o invisível. Amado, eu verei o invisível. Eu verei o invisível. Vamos um pouquinho mais para frente. Diga: eu já vejo o invisível. Eu já vejo, vai, eu já vejo. Diga: eu já vejo. Diga: eu já vejo. Levante sua mão e diga: eu já vejo. Diga: isso é uma confissão de fé. Diga: eu já vejo o invisível. Diga: porque ele já existe. Que assim seja na tua vida. Vai nessa força, homem valente. Vai nessa força, mulher valente, para a melhor semana da sua existência. Eu espero você amanhã, segunda-feira, para a gente orar junto. E que você tenha, e que você veja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até os últimos dias da sua vida, o invisível de Deus, porque nós já estamos vendo o invisível. Graça e paz, igreja do Senhor. Bom dia a todos, bom domingo. Abraça quem está do seu lado e diga: já estamos vendo o invisível.